A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia, quero aqui deixar uma reflexão que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 9, que diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Meus amados ouvintes, o apóstolo Pedro, aqui nesse trecho no qual nós lemos nesse dia, ele vai trazer à memória dos irmãos do primeiro século um assunto extremamente importante, que é o assunto na qual é mandamento do Senhor que nós devemos anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo, na qual ele voltará como juiz, como aquele que há de julgar todas as nações. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele vai nos dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Talvez muitos tenham pensado, já faz mais de 2000 anos que os cristãos estão dizendo que Jesus voltará e até agora nada. Mas a verdade é que, ainda que muitos a tenham por tardia, o que acontece? Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor nosso Deus, ele é longânimo. E esse tempo que ele tem dado à humanidade é para que a humanidade se arrependa, para que a humanidade reconheça os seus pecados e que a humanidade reconheça Cristo como Filho de Deus, como o único digno de ser adorado e de ser atribuído a ele o mérito da salvação, o mérito pela redenção da humanidade. Somente Cristo é digno desse mérito. O apóstolo Pedro vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será de repente. E é por isso que os cristãos, eles anunciam já há 2000 anos e continuarão anunciando, devem continuar anunciando enquanto estivermos aqui nesta terra. Nós, cristãos, enquanto estivermos nessa terra, devemos crer que o Senhor virá para buscar-nos. E devemos anunciar isso a todos. Cristo, ele voltará. Voltará para julgar as nações. Voltará para galardoar aqueles que o serviram com sinceridade nesta terra. E ele vai dizer, no versículo 13: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Este mundo está completamente corrompido. Os sistemas de justiça já não funcionam mais. As leis são falhas. Os métodos humanos para coibir o mal são falhos, não conseguem.
mas essa nova terra, esse novo céu, na qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, lá habita a justiça, um lugar justo, um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar onde o amor impera, onde não há injustiça, não há impureza, não há o pecado, não há morte, um lugar glorioso para se viver. Nós, segundo a sua promessa, a promessa de Cristo, ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, então nós cremos que Cristo, ele tem preparado para nós um lugar glorioso. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O cristão, ele deve ser imaculado, ou seja, sem mancha, sem nenhuma sujeira, aqui no sentido do pecado, no sentido espiritual, de termos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, de termos uma vida purificada pelo sangue do Cordeiro, de não vivermos nas práticas imundas que o mundo diz como corretas. Viver uma vida imaculada, sem mancha e irrepreensíveis em paz. Irrepreensíveis. O cristão, ele deve ser irrepreensível. Ele vive de maneira ética e moralmente correta. Ele é honesto, ele é íntegro. Então devemos, como igreja do Senhor, conservar esses dois itens em nossa vida. A pureza, vivermos sem mancha, sem mácula, purificado pelo sangue do Cordeiro, e vivermos de modo irrepreensível, de uma maneira que agrade a Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vem para buscar um povo zeloso de boas obras. Nem todos serão levados para essa cidade. Muitos perecerão no fogo eterno, no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que amam a sua vinda, aqueles que desejam habitar com Cristo e que vivem nessa vida ansiosos por esse dia, esses sim entrarão na cidade juntamente com o Senhor Jesus. Então, meus amados ouvintes, que venhamos a não ficar olhando e depositando toda a nossa confiança, o nosso desejo aqui nessa terra, mas que a nossa confiança, o nosso desejo, o nosso anseio, ele possa estar nas coisas celestiais, que nós possamos estar ansiosos e desejosos por um dia habitar com Cristo, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, porque nós fomos salvos pela graça. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum ser humano é digno e merecedor da salvação. Mas Cristo, através da fé em Cristo, nós podemos ter o direito desta morada eterna. Então, que o Espírito Santo venha falar em cada coração e que possamos viver todos os dias de nossa vida com esse desejo ardente de servir ao Senhor nessa terra e em breve encontrarmos com Ele face a face. Amém.